Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. A massa mantém a marca mantém a mídia, e a mídia controla a massa. 1984. Por onde você anda, em sua volta, miséria, ódio, violência, tudo o que lhe acompanha são esses sentimentos. E são eles que influenciam a sua volta. Distopia, traduzindo do grego, significa lugar ruim. Ela se define por um lugar ou estado que vive regrado pela opressão, desespero ou privação de decisões. Ela é o completo inverso de uma utopia, que seria definido por um lugar perfeito. Esse tema é abordado por diversos livros e filmes, e é perceptível a forma expressiva de como são as relações em obras com esse tipo de abordagem. É encontrado aspectos focados em poder, violência, miséria, falsidade, autoritarismo e insensibilidade pela vida humana ou sua moral. Expressa de maneira mais clara a crueldade humana e a sua constante obsessão pela dominância e opressão. O ser humano tem esse aspecto de sempre almejar o poder e controle sobre algo ou alguém, o que já vem de natureza, como a procura de um líder ou alfa do grupo. O problema é encontrado quando o indivíduo almeja cada vez mais e mais, sem medir esforços, sacrificando o que for preciso para o seu objetivo ser completo. Em 1984, conta a história de Winston Smith, que trabalha como alterador de documentos do passado. Um dia, Winston compra um caderno para registrar seus pensamentos obscuros contra o governo. Por coincidência, Smith acaba se relacionando com Julia e compartilham um amor em segredo, algo devidamente proibido e com risco de morte em 1984. Os traços desse livro são um governo totalitário que adotam o regime de socialismo inglês conhecido como Socin. Ninguém se lembra de como esse partido chegou. O líder desse partido se chama Grande Irmão, que pode não existir. Em cada lugar da cidade está espalhado um retrato de seu rosto, sério e furioso, com os dizeres: "O Grande Irmão está de olho em você". As pessoas da história são divididas em 3 categorias: membro do partido interno, pessoas de alto escalão; membro do partido externo, trabalhadores comuns do governo; e proletas, que fazem os serviços braçais e recebem pouca educação, e os outros direitos. Os temas abordados são o controle total do governo sobre as pessoas, vigilância constante e permanente, desinformação, ortodoxia política, manipulação histórica e pública, controle sobre o idioma, controle das massas, duplo pensamento, 2 mais 2 igual a 5 e etc. O livro recebeu esse nome porque a história, segundo o protagonista, este é o ano em que a história se passa, pois os calendários foram banidos. O dilema desse governo é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. 1984 acabou inspirando o programa Big Brother. O livro conta a história do protagonista Alex, um adolescente delinquente romantizador de violência extrema. Alex possui uma gangue com outros adolescentes, que cometem diversas atrocidades pela noite, como assassinatos, estupros e roubos. Na primeira parte do livro, Alex é preso após assassinar uma senhora em sua casa. Ele começa a trabalhar na capela da prisão, tocando música religiosa, e após matar um de seus colegas de cela, decide se submeter a um tratamento, onde lhe é injetado drogas que te dão a sensação de morte. Assiste cenas de violência extrema enquanto toca música clássica, fazendo com que tenha medo de música clássica. O livro retrata a violência gratuita juvenil e a tentativa do governo reformar o caráter do indivíduo. A história é composta por diversas gírias que o próprio autor criou e foi inspirado no caso real de 4 adolescentes que estupraram a mulher do autor. Nos é apresentado um mundo onde a tecnologia obteve um grande avanço, fazendo assim que o nascimento seja algo controlado e preparado desde o início. A sociedade da história é procriada artificialmente, podendo ser modificada geneticamente para que o indivíduo atenda os requisitos necessários para se estabelecer em um grupo definido, sendo eles alfa mais, alfa, beta mais, beta, gama, delta e y. Acompanhamos a história de Bernard Marx, o qual pertence à elite genética.
Entretanto, em sua gestação, houve um defeito, o que o faz nascer diferente dos demais. Isso acaba trazendo um sentimento de exclusão para Bernard, e que decide se rebelar contra o sistema. Em uma exploração, Bernard encontra uma bela mulher, a qual vivia em uma tribo indígena, pois havia sido excluída da sociedade por estar grávida, já que era algo inaceitável pela população. Então Bernard decide levar a moça para o mundo novo, pois lhe traria o prestígio dos cientistas pela sua descoberta. Os Estados Unidos foram tomados após um golpe terrorista dos intitulados Filhos de Jacó, com o objetivo de restaurar a ordem. Rapidamente, eles tiram os direitos das mulheres em grande parte das contas bancárias. Os novos Estados Unidos, agora chamado de República Gileade, trabalham ferozmente para consolidar seu regime de teonomia totalitário, militarizado e hierárquico de fanatismo religioso. A protagonista se chama Alfred e pertence a uma classe de mulheres dedicadas à reprodução conhecida como Aya, em uma era de declínio devido à esterilidade por poluição e doenças sexuais transmissíveis. As mulheres de classes baixas perderam seus direitos como individualismo e independência, ao ponto de serem proibidas de poder ler. Conta a história de uma idade inespecífica nos Estados Unidos onde é proibido ler. Qualquer um que for visto lendo algum livro é condenado ao hospício. O protagonista é um bombeiro, completamente o oposto da nossa sociedade. Na história, os bombeiros incendiam os livros e os locais que residem. O livro fala sobre alienação, onde as pessoas preferem assistir televisão ao invés de ler algum livro. As opiniões e os sensos críticos são antissociais e o hedonismo é absoluto. O livro se chama Fahrenheit 451, pois esta é a temperatura do papel ao pegar fogo.